Olá, Motolama na área. Andar de moto é uma das boas coisas da vida. Mas como tudo que é bom, tem seu lado ruim. E o lado ruim da moto é cair. Todo motociclista com o mínimo de experiência já caiu na vida. Na vida não, da moto, de moto. Mas por que isso? Motocicletas são extremamente intolerantes com vacilos e erros de julgamento. Além do mais, as motos não foram feitas para ficar em pé. Já tentou colocar uma tábua em pé? Nem adianta tentar. Pois é, a moto é mais ou menos isso. Se não fosse pelo efeito giroscópico das rodas, ela teria a mesma reação de uma tábua. Então, para a moto ficar em pé, ela tem que estar andando. E quando esse andando é perturbado por alguma coisa fora do comum, o trem vai para o chão. E o que são essas perturbações? Elas podem ser a perda de aderência, ou a súbita desaceleração, do tipo quando encontra um obstáculo. A parte ruim disso é que quando cai, costuma doer. E aí se resume todo o problema. E como cair muitas vezes é inevitável, não cair muitas vezes, isso é evitável. Muitas vezes é que é inevitável. Hoje vamos falar sobre as quedas inevitáveis. As evitáveis estão em outro capítulo, que é onde falo de dicas de pilotagem. Vamos focar aqui em como não se machucar muito. Porque no final, qualquer tombo machuca, nem que seja só o ego. É claro que eu não tenho como citar cada possibilidade de chão. Afinal, os caras são artistas na hora de fazer caca e cair. Mas em linhas gerais, vou dar umas dicas de como diminuir o traumatismo no tombo. Motolama caindo agora, começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Ficar em cima da moto é uma arte e não cair é uma ciência. E essa ciência envolve vários fatores. E só o Motolama para te dar uma luz nessa ciência de como cair com a graça de um atleta olímpico. Kachev esticado. Caiu! Então verifique se está inscrito, dê um like para ajudar e compartilhe esse vídeo pelas redes sociais, no Telegram, Orkut, Facebook, até pelo cu. Caindo ou não caindo, suas bagagens estão protegidas pelas bolsas e alforjes da Rally Rider. O material dessas bolsas são de primeira qualidade e resistentes à água, e com a vantagem de servir perfeitamente qualquer moto. Além disso, todo o site da Rally Rider está em promoção, usando o código MOTOLAMA5 que te dará um desconto especial de 5%. Vai lá que tá mole! Acidente de moto pode acontecer a qualquer um. Segundo os especialistas, aqueles que entendem de tudo, a maior causa de acidentes com moto é o álcool. Ou seja, pilotar tonto não é uma boa ideia. As outras causas são a inexperiência, a distração e o excesso de velocidade. Se bem que muito do excesso de velocidade pode ir na conta da cachaça. Fica difícil avaliar se o cara bateu porque estava a 150 ou se estava a 150 porque estava tonto. É aí que as estatísticas são meio falhas. Se um cara vem a pé, atravessando a rua e é atropelado, e ele possuía uma carteira de motociclista, foi o motociclista que se acidentou. Do mesmo jeito, o bandido rouba uma loja e chegou de moto, o assaltante é motociclista. Mas se ele chegou de ônibus, de carro, de qualquer outra coisa, ele é só um meliante. Ou seja, moto e motociclista são vitrine para tudo de ruim que acontece. Mas a realidade é que numa moto é mais provável de se envolver num acidente. Obviamente que existe uma forma mais segura de andar de moto, que é a tal da direção defensiva. E o que é isso? Direção defensiva é um conjunto de atitudes na direção que te mantém mais seguro. Daí o nome, direção defensiva.
Cair porque errou a mão no acelerador, retardou demais a freada ou perdeu a frente no meio de uma curva são erros do piloto. Tomar uma fechada porque o cara não te viu ou assumir que ele não ia entrar e entrou e bateu, aí é erro dos outros. E é nesse ponto que entra a direção defensiva. São algumas regrinhas básicas que evitam que você leve susto no meio do trânsito. Para começar, ninguém está te vendo. Não adianta pintar a bunda de vermelho. Inclusive, é a grande causa de sustos. Não a bunda de vermelho, porque ninguém está te vendo. Só para ter uma ideia, olha rápido. Quantas motos você viu? Pois é, se viu uma, é porque viu a que estava com o farol ligado. Na realidade, são duas. E se o cara está dentro do carro levando o esporro da mulher, talvez nem essa ele veja. Como disse, ninguém está te vendo. Crie o hábito de andar de farol aceso para que pelo menos se apareça mais. Aliás, nem desligue o farol. Outro ponto importante são os tais dos malditos pontos cegos. E não que se trata de um ponto que só lê braille, mas sim uma zona onde você some dos espelhos dos outros veículos. E isso é crítico principalmente nos caminhões. Nessa animação, as áreas em laranja são os lugares em que o motorista não te vê, nem pelo espelho. Ou seja, evite essas áreas. Aliás, evite ficar perto de caminhões. Eles são essencialmente machucantes. Coisas como a mocinha no celular, olhar no espelho do caminhão para ver se o motorista está te vendo, ficar atento às rodas do carro para ver se alguém vira a roda para sair, são sinais que o trem vai feder para o teu lado. Enfim, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que nem dá para citar todas as possibilidades. E o que importa é ter uma visão geral do trânsito à sua volta. Mas apesar de toda a sua atenção, infelizmente, tombos e acidentes acontecem. E como agir nessa hora? Brother, daí que tem que ser ninja. Vamos analisar os 5 estados de atenção. Tem a atenção branca, que é quando você está relaxado, como diria o poeta, viajando. E não faltam motivos para você se distrair. Com a quantidade de telas de TFT, GPS, conectividade e um monte de outras baboseiras, não é surpresa que os pilotos se distraiam no meio do trânsito. E essa é uma das grandes causas de acidentes. E o próximo estágio é a atenção amarela. É aquele que você está relaxado, mas ligadão. Nesse estágio, você está atento à sua zona de segurança. Zona de segurança é aquele perímetro em volta da sua moto que você tem tempo de reagir. Fique atento ao que está dentro da sua zona de segurança. E na sequência vem o estado laranja, que é o momento que você percebe uma ameaça e está pronto para agir. É o momento que o pedestre tira o pé da calçada e está pronto para atravessar a rua. Daí o trem fica tenso. É o estado vermelho, que é onde você começa a agir em modo de emergência. Aqui você ainda está pensando e agindo de acordo com a situação. E finalmente tem o estado preto, que é o momento que você entra em pânico. Eu chamo de momento em que o cérebro desliga. E a ciência toda é evitar esse estágio. Nunca entre em pânico. Muitos tombos podem ser evitados se você não entrar em pânico. O ideal é ficar entre o laranja e o vermelho. Eu sei que é difícil pensar num momento de emergência. Então vou dar algumas dicas como cair em segurança ou sem causar muito estrago. Tente guardar essas informações num canto do seu cérebro para poder usar quando for o caso de um tombo. Existem vários tipos de tombo. O primeiro é aquele que a moto simplesmente tomba para o lado. E isso pode acontecer porque faltou pé, tinha um buraco ou a moto é muito pesada e não deu conta de segurar. Normalmente esse tipo de tombo não dói. Aliás, dói no ego. Mas fora isso, dá para levar bem. Mas fique atento para não ficar com a perna embaixo da moto. Isso pode machucar bastante. O outro tipo de tombo é aquele que você leva na trilha. Normalmente você está todo equipado. Tirando um arranhão ou outro e as sacanagens dos amigos, normalmente você sai ileso. Isso me lembra de um ocorrido numa trilha de verão. Depois de atrasar por conta de uma ocorrência, e quando cheguei no cara que estava na minha frente, ele estava parado no meio de uma vala, daquelas que os caminhões fazem, fica cheio d'água, com a moto atravessada. Aí fui logo perguntando, tu caiu, né? E ele respondeu com cara de quem foi pego no fago, eu não. Só que quando ele fez o eu não, espalhou água para tudo quanto é lado, mais ou menos assim.
Até hoje sacaneio ele por conta disso. E olha que isso tem 20 anos. Mas vamos voltar ao tema. E finalmente tem um tombo em velocidade na via pública. Esses são os piores. Muitas vezes tem outro veículo envolvido. Aqui, como disse lá na frente, a palavra-chave é direção defensiva. Para começar, você nunca tem o controle sobre o que os outros fazem. Mas você tem total controle sobre o que você faz e onde você foca a sua atenção. Mas ainda assim, a caca acontece. E eu tenho uma regra para andar no meio dos carros. Nunca ande junto com os carros. Procure andar ou mais devagar ou mais rápido. E isso pode ser uma faca de 2 legumes. Andar mais devagar, você pode levar uma porrada por trás. E andar mais rápido, você pode não ver uma coisa e bater. Mas a grande verdade é que não existe uma fórmula mágica para não cair. Mas como cair não temos escolha, o que podemos fazer é cair com mais graça e com mais arte. De um jeito que não machuque muito. Resumindo, o lance todo é quando você cai. Quando ejetar da moto, procure manter os braços juntos e as pernas juntas, o mais fechada possível. Jamais estique os braços para frente, isso vai poder fazer a lesão no seu braço ou nos seus pulsos. Tente rolar junto. Não adianta falar muito, porque na hora do tombo o cérebro dá mau contato e nada disso funciona. Mas o que possa ajudar é, depois que a moto caiu, o que fazer. Primeira coisa a fazer é verificar os danos e ver se machucou. Se estiver machucado, procure chamar ajuda. Se estiver caído, não deixe que tire nem seu capacete nem sua bota. Espere o socorro chegar para isso. Mas se estiver inteiro, primeiro saia do meio da rua, assumindo que você teve um acidente na rua. Depois, vamos tentar levantar a moto. Mas antes disso, se acalme e verifique se está inteiro mesmo. Porque se não tiver, nem levantar a moto você vai conseguir. Provavelmente, sua moto ainda estará ligada. Vai lá e desliga ela. Na sequência, levante sua moto. Mesmo porque, para saber a extensão do estrago, a criança tem que estar de pé. E para levantar, use a velha técnica de sentar na moto, segurar o guidão com uma das mãos e com a outra no banco, força nas pernas. E agora chegou o momento de avaliar o prejuízo. Comece procurando pedaços que porventura têm caído no chão. Se algo quebrou, o pedaço deve estar no chão. Se não encontrou nada, ótimo. Aí vai olhar as manetes, ver se as duas estão funcionando, a do freio e a da embreagem. Aí passa para os pedais, vê o pedal de marcha, vê o pedal de freio, vê se estão retos e funcionando. Só aí ligue a moto. É bem possível que as motos carburadas demorem um pouco a pegar, porque provavelmente quando ela ficou caída, ela afogou por ter vazado gasolina. Insiste um pouquinho mais no motor de arranque que ela pega. Se não pegar, tem que chamar o socorro. E finalmente, se depois do tombo o guidão entortou, você só vai saber quando estiver andando. Então quando sair, vai com cuidado, prestando atenção na posição do guidão. Se estiver torto, tem aquela clássica maneira de encostar a roda no poste e forçar o guidão para virar a roda de volta. É claro que alinhado 0-0 não vai ficar, mas pelo menos se sair dali se consegue. Daí toca direto para a oficina para dar uma geral e ver se não quebrou nada que você não tenha visto. E no final, fica a experiência para pelo menos não cair do mesmo jeito. Inventa outro jeito de cair. Andar de moto é uma atividade essencialmente perigosa. Como disse lá na frente, a moto é feita para cair. Só é chato que normalmente você cai junto. Pilotar sem cair é uma arte. E o pior é que cair bem também é uma arte. Então seja o artista e divirta-se andando de moto com atenção redobrada. Até semana que vem, um abraço, fui! Minha moto